Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos da sessão plenária do dia 14 de junho de 2017 e também, Gisele, tudo bem? Bom estar com você novamente aqui para falarmos a respeito dos destaques da semana. Vamos primeiramente ver exatamente os destaques dessa sessão, mas também no segundo bloco de hoje nós vamos abordar um evento que não aconteceu no plenário, mas está ligado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que é a questão do chamado direito ao esquecimento, motivo de audiência pública que marcou a semana. O tema será julgado também no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos para quarta-feira, Gisele. Tivemos uma sessão única por conta do feriado de Corpus Christi, mas com diversos julgamentos, não apenas o encerramento de temas para julgamento dos ministros, mas também o início de um tema que terá prosseguimento posteriormente, tema também importante na semana. É verdade, Cadu. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, para quem nos acompanha. Nós tivemos ao todo 4 processos que foram chamados a julgamento. Um recurso extraordinário envolvendo o tema servidor público, inclusive de relatoria do ministro Edson Fachin, chegou a ser julgado e tratou exatamente daquela situação de uma quarentena prevista numa lei de 1993 para a recontratação de servidor temporário. Posteriormente, nós também tivemos a análise de uma medida cautelar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental da relatoria da ministra Rosa Weber, que tratou exatamente de uma questão bem delicada que diz respeito às finanças do Estado do Rio de Janeiro. E aí depois nós tivemos 2 recursos extraordinários que foram julgados, estão sendo analisados em conjunto, não chegaram a ser o julgamento não chegou a ser concluído, houve uma suspensão, trata de uma matéria relacionada a direito administrativo, que é a questão da contratação de escritório de advocacia por parte da administração pública, sem a necessidade de submeter ao processo de licitação. Temas, portanto, da semana, que nós vamos conferir a partir de agora, começando exatamente com esta sessão plenária da quarta-feira. O plenário do STF, ele decidiu liberar parte dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do Estado. Os ministros analisaram a ação em que o governo do Rio de Janeiro questiona decisões judiciais que determinaram o bloqueio e a transferência de mais de R$1 bilhão em recursos do Estado para pagamento de servidores ativos e inativos. Em liminar, os ministros decidiram liberar parcialmente os valores para garantir à população serviços essenciais que foram prejudicados, como saúde e educação. Suspender até o julgamento de mérito dessa delicada ação, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios. O Rio de Janeiro recebe um repasse hoje, no dia seguinte a União sequestra. Então, isso é feito com uma certa rotina, a ponto de eu ter que deferir uma medida liminar para não só proibir esse repasse, esse sequestro, como também os sequestros ulteriores. E isso num clima de boa vontade, a União dizendo que tem muita condescendência com o Estado do Rio de Janeiro, procura preservar o Estado do Rio de Janeiro. De sorte que esse federalismo unitário traz essas distorções. Então, não só isso, mas também os sequestros de verbas vultuosas colocam o Estado do Rio de Janeiro nessas condições. Eu fico muito à vontade para acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, relatora, no sentido de conhecer, em parte, estabelecer as restrições que Sua Excelência
coloca em seu voto, porque defluem diretamente de uma regra expressa da Constituição, que impede a transferência de dotações orçamentárias sem prévia autorização legal, isto, evidentemente, se aplica também ao Poder Judiciário em suas decisões. Parece-me que nesta fase, para os fins da cautelar pleiteada e na parte em que foi deferida, eu não apenas, com as vênias do ministro Marco Aurélio, tenho como admissível a arguição de descumprimento fundamental e a plausibilidade dos argumentos oferecidos parece-me perfeitamente suportar, embasar o que foi deferido na forma em que foi deferida. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a exigência de quarentena de 24 meses para que servidores temporários da administração federal possam ser recontratados. A decisão foi unânime. Essa medida, como tentou se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. Para que esse vínculo seja transitório realmente. E para se evitar, se não a fraude, como realmente às vezes acontece, mas para se evitar o comodismo, que também ocorre, porque o serviço público sendo prestado e esse vínculo temporário sendo renovado, acaba até gerando um conformismo e um comodismo no poder público. A contratação temporária, naturalmente, é a exceção e não a regra, e, portanto, não vejo nenhum impedimento a que o legislador estabeleça critérios que impeçam compadrio, patrimonialismo. Portanto, eu concluí o meu voto e essa minha proposição, presidente, de forma totalmente alinhada com o relator, nos seguintes termos: é constitucional a proibição legal de contratação temporária da mesma pessoa pela administração pública, com base nos princípios da moralidade e da impessoalidade, antes de transcorrido o prazo de 24 meses contados do encerramento do seu contrato anterior. Bom, vamos começar com aquela ação do Rio de Janeiro. Por que esse processo veio parar aqui no Supremo? O Estado do Rio de Janeiro acabou sofrendo uma crise financeira muito grande. Nós tivemos aí a diminuição da receita dos royalties, em razão da crise da Petrobras, que atingiu todo o Brasil, mas em especial o Estado do Rio de Janeiro. Com isso, uma demanda de ações judiciais acabou se intensificando, e aí tanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto o TRT, Primeira Região, começaram a dar decisões no sentido de que as contas do Estado fossem bloqueadas, tivessem arresto, sequestro, houvesse transferência de valores, tudo isso para efetivar pagamento de salários, tanto de servidores ativos quanto de servidores inativos. A partir dessas decisões judiciais, e aí isso acabou comprometendo algo em torno de mais de R$1 bilhão das contas públicas do Estado, o governador do Estado, então, ajuizou aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é da relatoria da ministra Rosa Weber, exatamente para tentar, aí, com um pedido de medida cautelar, suspender essas decisões, porque isso estava comprometendo, ou o comprometimento dessas contas públicas afetava o funcionamento de serviços essenciais para a população. Então, na sessão plenária de quarta-feira, os ministros analisaram exatamente essa medida cautelar que foi requerida na ADPF. E aí, por maioria, entendeu-se que prevaleceu o voto da ministra relatora Rosa Weber no sentido de suspender as decisões, ou seja, as decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também do TRT da Primeira Região, que determinavam bloqueio, sequestro, arresto, transferência e liberação de valores para pagamento de salários de servidores ativos e inativos, foram suspensas até o julgamento final desta ação. A grande discussão que se tem aqui, Cadu, na verdade, e é bom que a gente explique para quem nos acompanha, é que o tema central envolve a alocação de recursos públicos. Normalmente, a execução do dinheiro público, aonde que ele vai ser empregado, isso é feito por parte do Poder Executivo. Ele que é o gestor e ele que atua com uma certa margem de discricionariedade, baseado tanto nas leis orçamentárias, nas leis na lei plurianual, e ele que vai determinar ali aonde que esse recurso público deve ser alocado. E aí, o governador, a partir dessa
dessa judicialização de políticas públicas que foi gerada por meio dessas ações que foram apresentadas tanto no TJ quanto no TRT, ele entendeu por bem uma atuação da Suprema Corte sob pena de não conseguir efetuar o pagamento de serviços importantes que são prestados à população. Então, o posicionamento que acabou prevalecendo é que essas competências definidas na Constituição Federal, no que diz respeito à aplicação de recursos públicos, são bem definidas. Então, é o gestor público, o chefe do Poder Executivo, que deve efetivamente administrar esse valor, e as transferências de dotação, orçamentária, elas normalmente devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo. Então, num momento inicial, numa primeira análise da liminar, entendeu-se que havia aí uma ofensa ao princípio da separação dos poderes e também ofensa até ao próprio princípio da isonomia, porque aquelas pessoas que estavam indo, que conseguiram ir logo ao judiciário, elas acabavam recebendo em detrimento de outras, ferindo inclusive até preceitos e princípios ligados ao sistema de precatórios. Então, nós tivemos a análise dessa liminar. Ela foi concedida parcialmente, a maioria dos ministros, assim, eles acompanharam a ministra Rosa Weber, e houve uma divergência, que é a do ministro Marco Aurélio, que, na verdade, ele entendia pelo não cabimento da DPF. Então, numa outra oportunidade, certamente o plenário voltará a analisar esse tema extremamente sensível para o Estado do Rio de Janeiro. Exatamente, porque é uma decisão que tem um caráter, digamos, precário na medida que se trata de uma decisão em medida cautelar, ou seja, ainda haverá a continuação do julgamento a partir da própria análise de mérito em relação a esse caso. E aí a gente não pode nem afirmar que ela vai permanecer ou não, porque os ministros têm total e plena liberdade de, no momento posterior, ao melhor analisar o mérito da ação, terem um entendimento diverso. No entanto, por hora, atendendo a um caráter emergencial, a tudo que foi colocado na ação, entendeu-se por bem suspender essas decisões, tanto do Tribunal de Justiça do Rio quanto do TRT. Gisele, nós vimos também na reportagem um outro julgamento que aconteceu, foi relativo à chamada quarentena em relação à contratação de professores. Um determinado período de tempo foi mantido, inclusive o ministro Alexandre de Moraes falou a respeito de se evitar a fraude. Como é que acontece essa situação especificamente? Cadu, na Constituição Federal, a regra para ingresso no serviço público, ela se dá por meio do concurso público. Mas a própria Constituição, ela prevê situações excepcionais de contratação direta. Isso se dá por meio, por exemplo, do contrato temporário. Então, o contrato temporário, desde que sejam observados os requisitos previstos na lei, e a lei que rege o contrato temporário é a Lei 8.745, que é de 1993, ele estabelece que, na hipótese de uma necessidade temporária, de excepcional interesse público, é possível que sejam feitas contratações temporárias. Só que essa lei estabelece um prazo de 24 horas, ou seja, quando tem a contratação de um servidor para o contrato de trabalho temporário e expira esse contrato, ele só pode ser recontratado novamente por um prazo de 24 horas. Então, era exatamente sobre isso que o recurso extraordinário estava discutindo. E aí, o entendimento que ficou firmado no plenário foi pela constitucionalidade desse dispositivo, ou seja, essa quarentena, que é de 24 meses, ela efetivamente deve ser respeitada sob pena de ofensa a princípios, como o princípio da moralidade, princípio da impessoalidade. E aí a ideia é que esse vínculo do servidor, que é contratado temporariamente, seja realmente um vínculo transitório. E se você admite a possibilidade de recontratações sucessivas, perde esse caráter. Então, esse recurso foi julgado pelo plenário, relatoria do ministro Edson Fachin, com repercussão geral reconhecida, declarando a constitucionalidade desse prazo de 24 meses para uma nova contratação de um mesmo servidor. Ainda na sessão desta quarta-feira, Gisele, nós tivemos o início do julgamento relativo à necessidade de licitação para a contratação de escritórios de advocacia. E esse será tema do próximo bloco, onde você vai ver também os principais momentos da audiência pública sobre o direito ao esquecimento, tema que será julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso logo depois do intervalo. É só um instante.
Estamos de volta com o Plenárias, ainda com o destaque da sessão plenária desta quarta-feira. Lembrando que tivemos apenas sessão plenária na quarta por conta do feriado de Corpus Christi, que aconteceu nesta quinta-feira. Gisele, ainda tivemos como destaque o início do julgamento com a apresentação do respectivo relatório de sustentações orais e já do voto do relator, mais os votos dos ministros em sessão posterior, que vamos acompanhar, inclusive, ao vivo no direto do plenário. No caso, se tratava de um tema que gera uma certa polêmica, que é a questão da contratação de escritórios de advocacia por meio de licitação. Qual é a polêmica que existe no caso? É uma grande polêmica realmente, Cadu. Existem decisões variadas em relação a esse tema. A grande discussão aqui é sobre a possibilidade da inexigibilidade de licitação, ou seja, de se efetivar uma contratação direta dos escritórios de advocacia pela administração pública. Nesse caso em especial, o que se discute é num recurso extraordinário, então o tema central é a questão do direito administrativo e o que se pretende é um posicionamento do Supremo exatamente quanto à constitucionalidade de uma regra prevista na Lei de Licitações que permite que para determinados serviços, aqueles que demandam de uma técnica específica, de que o profissional seja especializado numa determinada área, que ele tenha um notável saber em relação a um determinado assunto, ou seja, a singularidade do serviço, em determinados casos, permite e autoriza que a administração pública faça a contratação de forma direta, ou seja, sem ter que passar por todo aquele processo licitatório, e aí são casos que a lei chama de inexigibilidade de licitação. Então, a grande discussão aqui é exatamente isso. O ministro Dias Toffoli, que é o relator, ele votou no sentido de entender pela constitucionalidade do dispositivo, até porque quando não se observa as regras de licitação, isso pode gerar improbidade administrativa. O ministro Dias Toffoli, inclusive, esclareceu que a improbidade administrativa, embora ela possa acontecer, ela só vai realmente estar configurada a partir da análise de um elemento subjetivo, quando se analisa a ação ou omissão daquele gestor público que acabou aí não respeitando as regras relacionadas à licitação. Mas entendeu ser perfeitamente possível pela especialização do serviço de advocacia, porque muitas das vezes você precisa de um profissional que tenha uma especialização que na verdade, tem uma publicação e ele atua numa determinada área e que isso, inclusive, seja até mais vantajoso para a administração pública contratar ele exatamente pelo fato dele ser um especialista naquele tema. Esse processo teve o julgamento suspenso, porque ele vai ser retomado em conjunto com uma ação declaratória de constitucionalidade que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, que trata sobre o mesmo tema. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E também na expectativa em relação ao julgamento que deverá acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal e que foi objeto de uma audiência pública que aconteceu esta semana aqui no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que as audiências públicas são convocadas justamente quando há temas importantes, muitas vezes polêmicos, e que envolvem questões que vão além, em certos casos, do meramente jurídico. Aí são convocadas pessoas, membros da sociedade, que possam manifestar a sua expertise, o seu entendimento a respeito de determinado tema, auxiliando na decisão, primeiramente do relator e depois dos ministros no julgamento que vai acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui se trata do chamado direito ao esquecimento. A audiência pública foi convocada pelo relator de uma ação que trata deste tema. De um lado, a liberdade de expressão e de imprensa. Do outro, a proteção à honra, à imagem e à intimidade. O direito ao esquecimento é o tema de um recurso movido pelos irmãos de Aida Cury, jovem morta na década de 50 após uma tentativa de estupro. Anos depois, o assassinato foi reconstituído em um programa de televisão. Os familiares recorrem aqui no Supremo de decisões judiciais que negaram um pedido de indenização pelo uso da imagem da vítima. O Instituto Brasileiro de Direito Civil destacou que o programa de TV não se limitou a relatar a história. O caso Aida Cury não pode ser relatado sem Aida Cury. Por outro lado, o programa não se limitou a relatar o crime, mas descreveu de modo detalhado o sofrimento de Aida, com diálogos dramáticos e imagens fortes, como o lançamento do seu corpo do alto do edifício, além de imagens do sepultamento. Também constam do programa cenas de intimidade familiar, como o diálogo aflito entre a mãe e o irmão Nelson, e a cena na qual o irmão Nelson encontra o cadáver da sua própria
própria irmã na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. É essa forte retratação do ambiente familiar no relato televisivo em questão que permite, no caso concreto, a invocação do direito ao esquecimento pelos familiares da vítima, não apenas em defesa do direito alheio, nos termos do artigo 12 e 20 do Código Civil, mas também em defesa do direito próprio. Esse é um aspecto importante. O programa não se limitou ao relato da história, como tanto se disse aqui ao longo da manhã, mas relatou também o ambiente familiar e íntimo, o impacto desse crime sobre a esfera íntima da família da vítima, e esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta no juízo de ponderação. Mais um exemplo de critério relevante, sob o ponto de vista científico, é o critério da fama prévia, segundo o qual se deve verificar se a vítima em questão ou seus familiares possuem outras projeções na esfera pública, ou, ao contrário, se trata de pessoas que somente se tornaram famosas por conta do crime em questão. Esse critério permite distinguir situações como o relato do suicídio de Getúlio Vargas ou do assassinato de JFK, de casos em que a pessoa apenas se tornou exposta na esfera pública por conta do crime sofrido. Também não se pode deixar, dentro do tempo, de considerar, por outro lado, já em sede de exame do nexo de causalidade, que é essencial ao juízo de reparação civil, que pode ter havido, no caso concreto, autoexposição. O direito ao esquecimento é sempre examinado em contraponto à possibilidade de autoexposição. Ele não pode ser invocado por quem, por ato próprio, projeta aquele acontecimento sobre a esfera pública. Nossa ordem jurídica tutela o direito à privacidade, à intimidade e à reserva, mas não protege um direito a uma versão única dos fatos, ainda que se trate da versão da própria vítima ou de seus familiares. Para a Google Brasil, o Supremo deve rejeitar o direito ao esquecimento. O ponto cerne da minha argumentação é o seguinte: o que os defensores do suposto direito ao esquecimento desejam, em realidade, é um atalho. Em vez de enfrentar o ônus argumentativo e convencer o judiciário das razões pelas quais um pedido de remoção se justifica, o que se busca aqui, em verdade, é um superdireito, quase que um verdadeiro coringa, que se sobreponha ao sopesamento. Afastar esse processo de sopesamento entre direitos fundamentais e defender uma preponderância presumida da privacidade de modo genérico, que me parece ser o objetivo aqui, é utilizar esse direito ao esquecimento como pretexto para todo pedido de remoção. O Supremo Tribunal Federal, aliás, já lida com argumentos muito parecidos. É comum a gente observar a dignidade da pessoa humana ser invocada para justificar posições absolutamente antagônicas. Então, criar uma nova cláusula aberta sob o título de direito ao esquecimento representa um enorme perigo para o nosso sistema constitucional de sopesamento entre direitos fundamentais. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que toda informação deva ser encontrada por meio da internet. O Google tem políticas, por exemplo, de remoção de informações claramente pessoais, como números de identificação pessoal, contas bancárias, cartões de crédito, etc., etc., bem como imagens de abuso sexual infantil, sexo adulto obtido sem consentimento e outras dessa natureza. Mas aí eu volto a insistir nesse ponto. Quando se está diante de informações ilegais, dificilmente existe objeção à remoção. Mas o reconhecimento desse direito ao esquecimento vai permitir que informações verídicas e legais sejam removidas de modo facilitado, apenas porque desagradam a alguém. Nossa experiência, inclusive, da empresa, em casos judiciais no Brasil, evidencia que a maioria dos pedidos de remoção da busca, fundamentados no suposto direito ao esquecimento, são de resultados para fontes públicas, como o Diário Oficial e jornais de grande circulação. Parece-me, então, claramente inconstitucional a imposição de uma proibição genérica de se falar do passado, já que é exatamente conhecimento sobre o passado que permite a nós refletir sobre o presente. O famoso adágio, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Sendo impossível definir de antemão o que terá ou não significado histórico ou interesse público. Por fim, e aí caminhando para o final da minha intervenção, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal tem uma longa tradição de balanceamento, com critérios consolidados. Não é uma jurisprudência hiperprotetiva da liberdade de expressão e sempre teve muita consideração pelos direitos de personalidade e outros direitos fundamentais. Basta a leitura das decisões, como, por exemplo, do caso Elvanger, ou da DPF 130, entre outros, para constatar que o Supremo trata o tema com a mais absoluta seriedade e serenidade e que mais tribunais, em realidade, deveriam seguir o Supremo Tribunal Federal
Federal em casos relacionados à liberdade de expressão. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu que se estabeleça um marco temporal. 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, os agentes envolvidos nos fatos criminosos, desde que manifestem sua vontade, porque aqui se trata de um direito de personalidade, também não devem ser alvo de novas reportagens jornalísticas ou documentais. E ainda que não possam ter os seus nomes indexados a novos links em buscadores de internet, surgidos depois de atingido esse marco temporal. Os buscadores devem, portanto, segundo essa nossa tese, deixar de carregar ou indicar novos links quando atingido este marco temporal e desindexar aqueles que forem carregados depois, desde que manifesta a vontade da pessoa, seja ela vítima, familiar ou agressor. Ao abrir a audiência no início da manhã, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou que quem não quiser se lembrar de algo deve ter o direito de esquecer. Vou fazer aqui referência à obra do Carlos Drummond de Andrade, que tem o seu ápice em Boitempo, quando ele se refere a esquecer para lembrar. E tem-se exatamente, segundo as palavras poéticas que eu aqui não vou repetir, mas que às vezes se esquece para lembrar e às vezes se lembra para esquecer. Durante todo o dia, foram ouvidos 16 expositores e o Ministério Público. Todos esses debates e todas essas exposições serão levadas em consideração para a formação da nossa convicção e também serão encaminhados todos esses dados a todos os colegas ministros do Supremo Tribunal Federal para, na oportunidade de julgarmos isso no plenário, temos um maior número de informações, de dados e de visões a respeito do tema. O relator Dias Toffoli, portanto, com base nessas informações, vai elaborar o respectivo voto, que será apresentado, e depois também esses dados poderão ser usados para o livre convencimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, por aqui fica essa edição do nosso programa Plenárias com os destaques da semana, e na semana que vem tem mais, tanto em relação às transmissões ao vivo, quanto os principais momentos das sessões plenárias do STF. É verdade, eu também estarei no jornal, para quem quiser saber sobre as decisões do Supremo, é só acompanhar. Obrigado a você, amigo da TV Justiça, pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça, é claro.